Campos de Oliveira, do segundo ano 1, da escola GM3, e venho fazer uma atividade da professora Adriana, de Histórias Locais. Sim, senhor, o senhor poderia nos dar seu nome? Sim, meu nome é Alcenovo da Costa, sou natural de Porto Velho, Rondônia, tenho 56 anos e trabalho com a história de uma... Sou professor de informática primeiro, sou técnico em várias áreas, sou historiador, pesquisador, arqueólogo e trabalho já sobre a história de Humaitá há 22 anos. Quando o senhor iniciou sua carreira como escritor? Eu já venho há 22 anos pesquisando sobre a história de Humaitá. Então, já há 22 anos já escrevendo. Mas a oportunidade de publicar e colocar isso em prática foi a partir do ano passado. Porque as editoras, elas não publicam a partir de um livro, não publicavam a partir de um livro. Então, para você fazer um livro, você teria que fazer 300 cópias dessa, 500 ou 600 ou até 1000. E eu nunca tive assim, dinheiro para mandar fazer 1000 cópias dessa, 500 cópias dessa. Mas a partir do momento que a Uniclap, que é a editora no qual eu faço parte hoje, que proporcionou isso aí, então a partir de um livro eu consigo hoje publicar, tirar minhas obras que estavam guardadas nos meus arquivos, no computador, enfim, atualizar e publicar. É portanto que agora na Festa da Cidade, né, eu lancei 6 obras. E até o final do ano são mais 6, 7. Então vai em torno de 12 livros, 13 livros. As pessoas podem perguntar, de uma vez só? Eu falo sim, porque já havia, esses arquivos já haviam sido guardados. Eu fiz atualização e publicação. Sente aqui perto da gente. Sente aqui, comer uma água. Ou para cá. O que inspirou o senhor a começar a escrever? Principalmente sobre a história de Humaitá, eu posso dizer, foi por falta de não achar informações corretas. Eu também, como vocês, como estudante, comecei a pesquisar e não achava informações que o suficiente, que agradasse, que viesse ali ter subsídio, viesse ter fonte de informações concretas. Foi isso que mais me incentivou a escrever, a ler, principalmente a ler, né? E pesquisar e publicar. Foi essa dificuldade por falta de informações. O senhor, desde pequeno, já imaginava em ter esse escritor ou isso aconteceu em uma certa idade? Não, eu tenho muita admiração pela informática. Eu sou técnico, sou professor de informática, eu gosto muito. Eu venho de uma época também que a gente já mexia com papel e viu na época da máquina de escrever. Então isso já me incentivava muito a digitalizar, ou seja, digitar, datilografar, como a gente chamava, né? E depois que entrei na modernidade do computador, me ajudou muito ainda, né? Eu tenho esse espírito um pouco de buscar e principalmente dividir as informações. Isso me incentiva um pouco. E agora, depois de 54, 56 anos, é que eu venho realizando mais concretamente nessas obras. Quando o senhor está com um bloqueio criativo, como o senhor faz para lidar com isso? Primeiro eu digo por mim, a gente não escreve quando quer. Eu tenho esse problema comigo. Não sei outras pessoas. Eu só consigo escrever quando estou num lugar só, quieto, sem zoado de televisão, de música, de nada. Eu tenho um ambiente ali onde eu trabalho que eu geralmente me tranco ali e vou escrever. A gente escreve, pelo menos eu, quando dá aquele estralo da vida, a gente vai lá, escreve uma página, 2 páginas, progride ali então. E teve dia que eu já saí daqui para escrever, sentei na frente do computador, escrevi 3 páginas, apaguei e ficou uma linha só. Quer dizer, vi que eu tinha escrevido um monte talvez de bobeira ou sem sentido, que não foi. Então assim, eu aprendi uma coisa. Para escrever é momento certo. A gente não escreve quando quer, e sim quando dá aquele estralo da vida que a gente começa aquele sonho. E eu faço algumas anotações e cada uma linha que eu anoto, depois eu crio a narrativa de 1 lauda, 2 laudas, 3 laudas. E isso vai construindo todo esse material que eu tenho nesse livro. Você pode ficar à vontade, pode perguntar o que você quiser a respeito desse sentido. Algum gênero específico o senhor gosta de escrever? Ou... Sim, como eu falei para você, eu sou apaixonado pela história, e principalmente pela história do município de Humaitá, pela nossa história. Mas eu tenho 3 livros aqui,
no qual isso me chama muita atenção, que ele mexe com a vida das pessoas, com nossas vidas. As pessoas perguntam, esse livro são a tua história? Eu falo, não, é a nossa história. Esse livro aqui, chamado O Menino Pé Descalço, ele é um livro onde ele mexe com todos nós. A ideia desse livro aqui, se você pegar esse livro, for ler esse livro, você vai olhar e vai dizer, esse livro aqui, ele faltou correção da língua portuguesa. Eu vou dizer, não, ele não faltou. Se você pegar o prefácio dele, você vai ver o que eu estou explicando. Esse Menino Pé Descalço, ele surge com 4 anos de idade e vai até os 17 anos quando entra numa universidade. Mas ele anda em toda a humanidade. Ele brinca no pedral, ele vai no BM, ele vai no estádio, ele brinca quadrilha, ele brinca de bicicleta, ele brinca de carrinho, ele joga bola, ele toma banho na chuva, ele vai no banheirão lá no São Sebastião, ali, ele anda no Maitá inteiro. Então, assim, a ideia desse livro aqui é quem lê, era eu nesse local, se vê no personagem, era eu nesse local. Esse é o Menino Pé Descalço. A ideia é mexer com a imaginação das pessoas, com a nossa imaginação. E eu digo até assim, que esse Menino Pé Descalço, ele é um livro local. Se uma pessoa de fora, em certo momento, pode até se encontrar num ponto desse, mas ele é um local específico de Humaitá que eu coloquei. Então, o Menino Pé Descalço, ele não é só o menino, também é a menina também. É só ali que você vai. Eu faço questão que as pessoas começam a ler esse livro aqui, aí começa a achar graça sozinho, de estar viajando, já está começando a viajar no livro. Esse que é o legal disso. Esse outro livro aqui, eu coloquei como crendices do passado. O que são as crendices do passado? Todos nós já ouvimos alguma coisa dizer, limão com açaí mata, manga com leite nem pensar, asa da barata vai fazer chá, não sei para cair o cabelo, tá com pneumonia, toma não sei o que lá. Então são aquelas coisas que a gente ouvia, aquelas coisas que eu via dos avós, dos pais, aqueles mitos, aquelas coisas que... Então eu coloquei, né, como acredito passado. E aqui tem várias coisas que a pessoa vai ler essas tirinhas e vai achar graça. A ideia é essa, é lembrar lá o passado. Né? Esses são livros assim que são... e também o livro Humaitá, Terra da Mangaba. Veja bem, mito contradições. Por que eu estou falando isso, Humaitá, Terra da Mangaba? Nós somos Humaitá, considerada a terra da mangaba. Mas aonde está essa mangaba? Aonde tem essa mangaba? É um ponto de questionamento que eu chamo a atenção para todos nós. Se nosso símbolo é o Fértil Mangaba, não tem isso no festival? Se nosso símbolo é esse, cadê a mangaba? Nós temos mais manga no nosso quintal do que a própria mangaba. Né? Então é um ponto que eu chamo a atenção para nós, moradores de Humaitá. Começarmos a cultivar nosso símbolo, que é a mangaba. Você chega em outra cidade, você é do coco, você vê um monte de coqueiro, você é da maçã, você vê um monte de maçã, você é festa do abacaxi, você vê um monte de abacaxi. O Humaitá, as pessoas vêm para procurar, cadê a mangaba? E até perguntam, você já provou mangaba? Você já sabe o que é mangaba? Já comeu doce da mangaba? O licor da mangaba? E eu aqui também eu faço, né? Mitos ou contradições. Por que eu falo mito ou contradição? Existe o mito ou é uma contradição? Temos mais humano do que mangaba. Mas isso que vai responder é quem vai ler o livro, que vai responder. Eu concordo, não concordo, eu discordo. Aqui também tem umas receitas aqui atrás, tem toda a parte científica e medicinal da mangaba também. Tá? Aí eu entro nessas obras que eu posso dizer assim. De todas elas, o meu queridinho é esse aqui, o Menino Pé Descalço. Mas esses aqui eu não pretendo seguir em série. Volume 1, volume 2, volume 3, não, devo parar por isso aqui, porque eu entro mais na parte científica que eu chamo agora, que são esses aqui. Aí eu tenho um álbum fotográfico que eu fiz também, um estilo de livro, são fotos antigas de Humaitá, bem antiga mesmo, ponto que talvez você olhe e dizer, isso aqui tinha, isso aqui na época era isso aqui, um álbum fotográfico, são muitas fotos. Esse vai no seriado, eu já comecei a montar o volume 2 desse aqui, esse aqui já é o volume 2 vai ser lançado até o final do ano, é um álbum fotográfico. E esses dois aqui já são mais específicos sobre a história de Humaitá mesmo, que é documentos de Humaitá 1 e 2. Esses documentos aqui são relatórios, você pode perguntar, mas por que o Mangaba, o Humaitá? Mas por que isso? A nossa linguagem no passado era pronunciada dessa forma. Como também farmácia não se escrevia com F, era PH. A PH significa farmácia. E aí esses documentos aqui eles são dos originais, no livro originais, são cópias que eu tirei, eles têm mais de 100 anos.
esses dois aqui. O volume 1, eu fiz 2 volumes, porque se eu faço um volume só, ia ficar muito grosso, cara, as pessoas não têm acesso. Então isso aqui vai no seriado, vai, quantos documentos for necessários vão ter um livro, mais um livro, mais um livro, mais um livro. Então são todos isso aqui são mais para estudo acadêmico, estudo mesmo. Estou lançando mais 6, 7 obras até o final do ano. Todos esses livros que o senhor escreveu, tudo isso, o senhor se inspira em algum autor? Ou Não. Eu nunca tive assim como... Eu já li bastante e li para você, mas nunca me inspirei em um autor para mim escrever. Não posso confirmar isso, entendeu? Mas já li bastante. Vocês querem água? Pode sentar. Sente aqui, pega mais água, ele vai casar aqui, por favor. Qual é o seu maior desafio para concluir um livro, concluir uma escrita? Esse é um desafio muito grande. Primeiro, a gente reunir informações. É necessário a gente entrar no lendário, no imaginário. E a gente entrar na cabeça das pessoas para a gente, como escritor, se vendo como leitor. Entrar no imaginário das pessoas. O desafio, o que vão pensar, o que vão dizer, o que eu, como escritor, quero dizer para as pessoas que vão ler esse material, meu livro. Esse é um desafio. O outro desafio é tirar. Eu escuto muitas pessoas que dizem assim, eu tenho um projeto, eu pergunto, cadê? Isso eu falo para as pessoas assim, todos nós sabemos ler e escrever, mas a maior dificuldade é transcrever de cérebro para papel. As pessoas têm dificuldade, né? Escrever. Eu digo para as pessoas que a gente escreve em qualquer papel. As pessoas sempre dizem assim, eu escrevi porque meu computador queimou. Eu não escrevi porque eu estou sem caderno. Não, a gente escreve até na folha de papel usado de um lado, escreve no outro, papel higiênico, papel toalha, qualquer coisa. Depois, quem for colocar isso nessa forma de livros, não vai mudar a sua ideia. Ele vai fazer a correção da língua portuguesa, os conectivos, e assim por diante, mas não vai mudar a essência, ou seja, o miolo, o que você pensou para colocar naquele papel. Essa é uma das dificuldades. A outra maior dificuldade que eu tive na minha vida foi saber que esses 2 livros aqui, um passou 14, 15 anos guardado, e esse outro aqui também, 12, 13 anos guardado, sem poder publicar. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para publicar, para pagar uma editora para publicar. E aí, do ano passado para cá, surgiu a Wiclap, que é a editora, e me proporcionou essa oportunidade de fazer um livro. Ou seja, eu tenho esse livro aqui no meu celular, no Word, no meu computador, eu tenho um cadastro, eu envio para lá, eu faço a capa, toda essa parte de capa quem faz sou eu, porque eu também sou gráfico, então isso me facilitou muito, devido a minha profissão foi ensinar também, já fui professor de escola gráfica. Então a parte de diagramação, quem faz sou eu, mas eu não tinha essa oportunidade. Conhecia o Wiclap, que é a editora, e hoje meu livro sai tudo por a partir de um livro. Eu publico isso aqui e da meia hora ela diz, o valor é X. Aí vai dizer, o valor custa tanto de um livro. Eu vou peço o livro. E pago o frete também no preço menor. Então assim, era essa oportunidade que eu precisava na minha vida. E convido vocês que têm vontade, que queiram escrever, venham até a gente, venham até mim, que isso sai de graça para vocês. De graça, eu vou pagar só o livro de vocês. Se o senhor pudesse dar um conselho para o seu eu que começou a escrever lá atrás, qual conselho o senhor daria? Eu sempre vou essa palavra, escreva. Escreva, lê. Com a leitura, a gente melhora muito a raciocínio. A gente, quando não tem muita leitura, qualquer coisa a gente não compreende sem raiva, muitas vezes porque não compreendeu o que o fulano quer dizer aquela palavra. A gente fica aquilo 15 anos.